Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edson Moura, estamos aqui no Devocional Garimpo de Deus. É um prazer enorme ter a sua presença aqui comigo. Antes da nossa devocional, deixa eu pedir a sua ajuda. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um like nesse vídeo para nos ajudar. Vamos então para a nossa devocional? Está baseado no Salmo 23, versículo de número 5. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Meus queridos, o Supremo Pastor guia suas ovelhas na direção da vitória. Nessa caminhada, ele supre as necessidades físicas, emocionais e espirituais de cada uma das suas ovelhas. Dos versículos 1 até o versículo 4, Davi mostrou o cuidado do Supremo Pastor com as suas ovelhas diante das batalhas e diante dos perigos da caminhada. Já aqui no versículo 5, Davi mostra uma figura muito especial. Ele põe diante dos nossos olhos a imagem de um banquete, de uma festa, de uma celebração diante de todos, mostrando que essas ovelhas que passaram pelo vale da sombra da morte, que passaram pelas guerras e pelas batalhas, finalmente foram coroadas com a vitória. E eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, as vitórias das ovelhas do Supremo Pastor são celebradas. O banquete é preparado na presença dos inimigos. Aqueles que oprimiam, aqueles que levantaram-se contra as ovelhas do Supremo Pastor, aqueles que atacavam, no final de tudo, vão ver que os seus esforços, que a tentativa deles de tragar as ovelhas do Supremo Pastor, de nada adiantou, porque no final, eles terão que assistir à vitória da ovelha do Supremo Pastor. Segunda lição que nós extraímos aqui no texto é que as ovelhas do Supremo Pastor são honradas. O Supremo Pastor não apenas celebra com um banquete a vitória das suas ovelhas diante dos inimigos, mas honra-as diante dos inimigos, ungindo-as com óleo. E o salmista Davi sabia muito bem o que é que isso significa, pois ele, Davi, já tinha sido ungido e honrado, já tinha passado pela experiência da qual ele está falando aqui no Salmo, pois Deus já tinha ungido ele diante de toda a sua família. Ele, que era o menor da casa, foi honrado diante de todos, e toda a nação de Israel viu que ele era o ungido do Senhor. Porém, agora, em terceiro lugar, eu destaco que a alegria das ovelhas do Supremo Pastor é transbordante. A alegria dessas ovelhas é inexplicável. O texto diz que o cálice transborda, não dá para medir. Essas ovelhas que foram cuidadas pelo bom pastor durante toda a caminhada, tiveram a presença do Supremo Pastor diante de todas as lutas que elas passaram pela caminhada. Quando passaram pelo vale da sombra da morte, o Supremo Pastor estava com elas, conduzindo-as em segurança. Agora, elas estão transbordantes de alegria diante do banquete, da celebração, da vitória. Mas concluindo, eu chamo a sua atenção que a figura principal neste texto não é a figura da ovelha, embora eu tenha mencionado muitas vezes a expressão ovelhas do Supremo Pastor. A figura principal aqui é o Supremo Pastor, porque tudo depende dele. Ele é quem conduz as ovelhas para a vitória, ele é quem prepara o banquete da celebração, ele é quem unge a ovelha e ele é quem faz com que o cálice da alegria se transborde na vida das suas ovelhas. Tudo depende dele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.